Boa noite. Boa noite. Hoje, dia 23. Hoje é dia 23 de fevereiro. Isso aí, 23 de fevereiro. E bora para mais uma live de domingo. Gente, essa live eu nem divulguei aqui nas redes sociais. Foi uma loucura esses dias pra mim, que meu filho ficou meio que dodói, e a gente tava investigando um negócio de garganta, essas coisas assim. E aí eu esqueci. Eu esqueci de divulgar a live de domingo pra vocês. Mas vocês sabem, né, que eu tô aqui buscando estar presente aqui nas lives, né, pelo menos uma vez por semana. E aí, por enquanto, tá rolando aos domingos, né? E é um prazer ter você aqui comigo. E eu já vou logo pedindo pra você compartilhar essa live, né, gente? Por favor, né? Vamos botar aqui no aviãozinho aqui, ó. Compartilha essa live com a galera. Hoje a gente vai falar sobre imigração, tá? Que eu acho que tem muita gente que tem dúvida, tá? Imigração para... Cadê? Enfermeiros. E aí, como eu tenho sempre feito com vocês, eu tenho aberto depois para perguntas e respostas ali, aleatórias, para quem tiver perguntas e respostas sobre o processo em si, que aí vocês podem deixar aqui nessa caixinha, tá? Na caixinha não, no ponto de interrogação. E no final da live eu vou e leio as perguntas e respondo e deixo gravado aqui. Lembrando que a sua participação é super importante, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. E isso vai acabar ajudando. O que você quer? Não queria usar máscara aí, ó. Ah, você tá lindo de Homem-Aranha. Você quer aparecer aqui de Homem-Aranha na minha live? Não. Ah, então tá bom. Meu filho cismou de botar roupa de Homem-Aranha essa hora, gente, da noite. Ai, meu pai. Ó, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre imigração, tá? Eu não sou advogada de imigração, então eu vou falar, tipo, a parte de documentos que você vai ter que separar nessa época, né? Assim, o interessante é que muita gente me perguntou sobre parte de imigração no Instagram nas últimas semanas. Eu falei, poxa, acabou que a live vai vir a calhar, né? Lembrando que no dia 18 eu fiz uma live com o Dr. Walter, que tá salvo aqui no perfil. Ele sim é advogado de imigração. E a gente também fez uma live só de perguntas e respostas. Vocês participaram dessa live porque vocês mandaram as perguntas e as respostas com antecedência e a gente foi respondendo. A gente não, ele, né? Porque o Dr. Walter, que é o advogado, eu não sou. Vamos lá? Bora começar? Eu quero saber se você já compartilhou essa live, né? Por favor. Domingo, 8 horas da noite, eu tô aqui pra falar com vocês. Gente, olha, é muita disposição, hein? Ó, seguinte, semana que vem é carnaval, né, gente? Então não vai rolar live, óbvio, né? Bora parar um pouquinho de live na semana que vem. Mas eu quero voltar a partir, né? Então, calma aí. Dia 2 não, que é carnaval. Dia 9 a gente volta aí com live, tá? Aos domingos. Se porventura for mudar alguma data, eu aviso a você, tá? Aviso aqui pra vocês, caso não seja mais domingo, tá? Por enquanto eu vou manter domingo, mas se eu achar que de repente, sei lá, domingo eu poderia estar com a minha família, né? Eu vou pensar ainda. Mas tô feliz porque consegui em fevereiro cumprir aquilo que eu queria cumprir, que eram as lives aos domingos com vocês aqui. Recadinho importante antes da gente começar. Terça-feira agora, dia 25. Terça-feira eu tô aqui, gente, porque eu fico com o meu calendário aqui e eu fico olhando. Dia 25, temos live com enfermeira convidada. E o nosso foco vai ser a adaptação, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre a adaptação dela nos Estados Unidos. Vai falar de aluguel de apartamento, como é que foi pra ela. Enfim, ela vai estar trazendo aí um panorama geral de como foi pra ela e pra família dela, tá? Então vai ser dia 25, agora, terça-feira, live com enfermeira convidada. Você também não pode deixar de participar, né? Você precisa anotar aí na sua agenda. Bota o alarme, 8 horas da noite, tá bom? Estarei aqui
eu com a Jennifer falando um pouquinho sobre a adaptação dela, como é que foram os primeiros 3 meses, né? E ela tá super animada para poder contar a experiência dela. Mais uma vez, gente, reforçando que aqui cada um conta a sua experiência, cada um tem a sua experiência de vida, né? Então, ela vai trazer a experiência dela. Ela mora em Pittsburgh, na Pensilvânia, tá? Então, ela vai trazer a experiência de vida dela, de como que foi os primeiros 3 meses dela ali, né? Os perrengues, as coisas legais. Então, você que tá aí, eu conto com você, né, na terça-feira. Bora falar de imigração, gente? Porque muita gente me pergunta sobre imigração, eu quero passar, é muita informação, eu quero passar um pente fino rapidinho nesse tema e depois abrir para perguntas e respostas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, em que momento você começa a se preocupar com a imigração? Eu diria que desde o início, para você entender qual é o tipo de visto que você vai aplicar. Você tá no processo e você acha que você é elegível a um EB2NW, você quer fazer um EB2NW, você se organizou para isso, é um tipo de processo. Você quer fazer um EB3, que é onde a maioria acaba indo, onde é o meu processo também, foi EB3, está sendo EB3, então você segue um outro caminho. Mas em linhas gerais, eu acho que a diferença entre EB2NW e EB3, a gente já falou bastante aqui no perfil. O interessante é a gente perceber como que é a parte do processo, porque vocês, pelo menos as dúvidas que chegam pra mim no Instagram, muitas vezes assim, tipo, qual é o documento que eu vou precisar ter nessa época? O que eu preciso me preocupar, entende? Então eu acho que como essas dúvidas eu tenho recebido bastante, por isso que é importante vocês falarem comigo, porque eu elaboro o calendário de lives com base muito no que eu recebo de vocês. Caramba, eu recebo muito essa pergunta, vou fazer uma live sobre isso, entende? Então, isso é muito importante, vocês sempre estarem em contato comigo, mandando as suas dúvidas, porque isso me ajuda bastante, até para poder criar os conteúdos para vocês, para que fique um Instagram interessante para você, tá? Lembrando que se você quer fazer o seu processo de validação do diploma, aqui na Nurses in the USA a gente tem toda a parte de assessoria para você, para te acompanhar, dar a mão a você e a gente junto nessa caminhada, tá? Então vamos lá. Normalmente eu sempre falo que o melhor momento para que você busque um sponsor, porque quando a gente fala de imigração e a gente fala de um EB3, e aí eu tô falando do EB3, você precisa pensar no momento onde você vai buscar o seu sponsor, certo? Monique, o que é sponsor? O sponsor é o seu patrocinador. É aquela pessoa que vai arcar com os custos para te levar para os Estados Unidos. Enquanto no EB2NW, por exemplo, você vai arcar com esse custo, você vai contratar um advogado. Monique, mas eu vi no Instagram no YouTube que eu posso fazer self-petition. Sim, você pode fazer self-petition e não contratar um advogado. Eu não recomendo. Então, o ideal é que se você for fazer um EB2NW, você contrate uma empresa de advogados, né, que tenham alguém que tenha passado no bar nos Estados Unidos, para que você possa ser representado de uma maneira mais da forma correta, digamos assim, né? Da forma correta. E aí ali você vai ver os preços que eu vejo normalmente, no mínimo $10 mil que você vai ter que arcar com isso. Então você tem que pensar que no processo de um EB3, o sponsor vai arcar com esse custo, percebe? Para você. Então é uma certa economia que você faz, né? Eu não quero ficar preso a sponsor, eu quero ser livre, eu quero poder fazer o que eu quiser, ir para qualquer estado. Ok, o EB2NW te dá mais essa liberdade. E o EB3, na verdade, você vai analisar as propostas que você recebe. Você vai ver para onde você vai assinar a sua proposta. Eu, por exemplo, quando eu estava nessa fase de sponsor, eu recebi uma proposta que era uma cidadezinha pequenininha no Texas. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. E aí, quando eu fui pesquisar na internet sobre essa cidade, né, eu e meu esposo falou, cara, Monique, eu não quero ir pra essa cidade, porque o que eu vou fazer nessa cidade? É muito pequenininha, não tinha muita coisa. Então é óbvio que você também, não é porque você recebeu uma proposta de emprego que você vai assinar aquela proposta de emprego. Você vai analisar o custo de vida daquela cidade, você vai pesquisar a escola, se você tem filhos, você vai pesquisar oportunidades de trabalhos,
né? Não só, não pra você, porque você tá indo já, né? Mas pro seu cônjuge, né? Você vai pesquisar custo de vida. Será que é caro o mercado aqui? Será que é barato? Será que o aluguel aqui é barato, é caro? E isso vai te dar uma ideia mais ou menos de salário até que você vai ganhar, né? Então, isso é muito importante você fazer esse trabalho. Mas, em tese, a gente precisa ali de um sponsor que vai fazer o quê? Uma oferta de trabalho para você. Então, quando você passa por essa fase, eu sempre digo que o ideal é que você tenha passado, pelo menos no NCLEX, e que você saiba falar inglês. É óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não vai queimar cartucho com o sponsor se você não sabe falar inglês. E quando eu digo falar inglês, você tem que saber falar sobre você, sobre os seus pontos positivos, negativos, como você vai contribuir com a empresa, qual é o seu passado como enfermeira no Brasil, né? Você tem que saber vender o seu peixe em inglês. Então, talvez você nem tenha prova de proficiência de inglês ainda, né? Então, vamos supor, você validou seu diploma por Montana, você ainda não fez sua prova de inglês, ok. Você já tem a sua licença de enfermagem, show, mas você está estudando para fazer a prova de inglês. Você vai aplicar para um sponsor quando você, enfim, sabe falar com ele, né, em inglês, né? Porque não vai ter um tradutor ali para ficar te ajudando. E aí, você vai receber oportunidades de trabalho e você vai analisar essas oportunidades de trabalho. É ali, gente, que já começa aquele passinho para você entrar nessa etapa, reta final aí, digamos assim, né? Que é quando a gente entra ali com os processos imigratórios ali, né? Então, normalmente, gente, essas empresas que levam a gente para os Estados Unidos são empresas que já têm experiência com enfermeiros internacionais, a grande maioria delas. A minha empresa, por exemplo, que eu assinei o contrato, eles não tinham muita experiência com enfermeiros internacionais, eles estavam começando agora, né? Por isso que na época eu consegui uma oferta de trabalho, apesar de eu não estar atuando como enfermeira no Brasil. Porque na minha época, como eles estavam iniciando, né, eles aceitavam. Se você não tinha experiência, se você tinha uma experiência muito antiga, e eles me deram a oportunidade. Eu sou muito grata por essa empresa, de verdade. Porque na época eu já falei isso pra vocês, né? Eu levei muitos nãos por não estar na assistência. Isso não quer dizer que eu não tenho experiência como enfermeira, porque eu tenho no meu currículo, não só como enfermeira, mas como a parte de coordenação também de enfermagem. Mas realmente eu não trabalho como enfermeira desde 2017, né? Então, assim, isso foi um problema pra mim na época, sim, tá? E olha que eu já tinha inglês, já tinha NCLEX e foi um problema. Então, eu sempre vou falar pra você, o melhor cenário é você ter um emprego atuando no Brasil. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir uma vaga de emprego. Eu consegui e muitas pessoas conseguem, tá? E aí esse sponsor vai fazer uma oferta de trabalho para você e você vai fazer o quê? Você vai ler esse contrato, porque você tem que entender qual é a cláusula, por exemplo, de quebra de contrato, né? O que vai acontecer se porventura eu quebrar o meu contrato? Quanto que eu tenho que devolver para essa empresa, né? Isso é importante. Não que você vá sair do Brasil já pensando em quebrar contrato. Mas pode ser que, por exemplo, você, sei lá, sofra maus tratos, alguma coisa assim. Eu não sei o que pode acontecer lá na frente, né? E você tem que estar preparada para isso. Quem sai do Brasil já pensando em quebrar contrato, eu não acho isso certo, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que você tem que ir aberta para fazer e cumprir o seu contrato. Eventualidades acontecem? Acontecem. Aí você tem que saber qual é a cláusula do seu contrato, né? Que é de quebra de contrato, tá? Então, isso é importante, você perceber ali como que tá redigido o contrato, né? Eu me lembro que na minha época, eu parei com a minha professora de inglês, a gente leu cláusula por cláusula pra eu entender, saber se eu tava entendendo certo o que eu tava assinando, sabe? Então, você vai ler aquilo ali e vai perceber. Quando você assina, escolhi vocês, sponsor. Então, vamos supor, eu recruto pra Dex. Aí, vamos supor que você fez uma entrevista com a Dex, passou. E a Dex te dá uma oferta de trabalho. Você vai ler o contrato, vai ver se tá ok pra você e você vai assinar esse contrato. Quando você assina esse contrato, essas empresas, gente, que são sponsors, né, de enfermeiros internacionais, eles têm o seu próprio, o quê, gente? Escritório de advocacia que representa eles.
Entende? Ele já tem ali os advogados que representam eles. E aí a equipe vai ter alguém designado da equipe que vai estar sempre em contato com você. Pra quê? Pra pedir a documentação pra você. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre essas documentações, tá? Que vai pedir a documentação pra você. Que vai te dar toda a orientação de prazos, de quando que eles vão preencher o I-140, quando que eles preencheram o DS-260, quando que você tem que mandar os documentos para serem qualificados, entendeu? Então você vai ter alguém designado dentro dessa empresa para te passar essas informações. Você não vai assinar o contrato e vai ficar que nem uma doida lá, um doido lá, sem saber o que fazer. Não, essas empresas já têm muita experiência e eles já sabem o que eles precisam fazer. Entende? Então, quais são as principais diferenças de entrevista Estados Unidos e Brasil? Eu já vou responder essa pergunta para você. Se você puder, Franciele, bota no ponto de interrogação aqui, que no final eu sempre abro para perguntas e respostas, só para não esquecer, tá? Então você vai ter um representante dessa empresa que está te contratando que vai estar sempre em contato com você. Tá? Então, ponto. Resolvido isso, você conseguiu o seu sponsor. A live de hoje é a partir de agora. A ideia é falar a partir de agora. Você assinou o contrato com o seu sponsor, quais são os documentos, o que você tem que esperar dos próximos passos, tá? Vamos lembrar que hoje em dia a gente tem uma fila de espera, né? Então, por isso que você que tá aí, que eu tô pensando em fazer validação, será que eu... Cara, não fica pensando muito não, entendeu? Porque a fila tá grande. Quanto mais tempo você demora pra começar, mais tempo demora pra entrar na fila, tá? Eu sempre falo isso, então já se perceba aí como é que tá pra você. Eu não sei inglês, e aí o que eu faço? Estuda. Ué, não sabe inglês, o que eu faço? Estuda, gente, tem que estudar. Não tem jeito, eu tive que estudar, eu estudava todo dia, tem que estudar, né? Milhões de pessoas começaram inglês do zero, né, nesse processo. Não foi o meu caso eu era 2, né, então, mas era um nível básico, entendeu? Eu tive que estudar, tá? Então, vamos lá. O que a empresa vai fazer pra você? Ela vai aplicar o seu I-140, tá? Então, digamos assim, que depois que você assina o contrato, é a primeira etapa, né? Ela vai fazer o processo de petição do imigrante. Então, o formulário I-140 é uma petição de imigrante para trabalhadores estrangeiros. O que isso quer dizer? A empresa ela precisa dizer que você existe, que ela quer te contratar, que você assinou um contrato com ela, que ela tem condições de bancar o seu processo, ela tem condição de pagar o seu salário, ela tem uma demanda, entendeu? E ela precisa de você. Então, ela vai preencher o I-140. Quando ela aplica o seu I-140, a data da aplicação do I-140 é a sua priority date. É a tal da data que a gente fica todo mês olhando no Visa Bulletin, né? No boletim de vistos. Essa data é a data de aplicação e não de aprovação, tá? Monique, as empresas pagam Premium Process? A grande maioria das empresas pagam Premium Process. A questão é, hoje em dia não tá valendo a pena gastar dinheiro com Premium Process. Porque o que o Premium Process faz, gente? Só para vocês entenderem. Ele não vai fazer você pular na frente de outras pessoas e furar a fila de outras pessoas para você chegar ao Green Card mais rápido. Não. Ele só vai acalmar o seu coração para dizer se o seu caso é aprovado ou não. Entende? Quando uma empresa paga o Premium Process, é simplesmente para que um agente avalie logo o seu caso, o pedido dessa empresa, desses sponsors, os seus requisitos, né? E dizer assim, tá bom, seu caso está aprovado ou não, mas você vai ficar na fila, tá? Porque a sua priority date, que é o dia que foi protocolado o seu 140, essa é a sua senha na fila. Então, você tem que aguardar, porque a gente não tem Green Card agora para você, porque não chegou a sua hora de pegar o Green Card. Então, o que as empresas estão fazendo no momento? Para elas, não está sendo muita vantagem pagar a Premium Process, porque elas vão gastar 2.500, 2.800, eu nem sei quanto que está o Premium Process agora, somente para saber se o caso está aprovado. Mas isso não vai adiantar muito agora, porque a gente está vivendo retrogression. Está muito atrasado. Então, se a gente pegar um caso de EB3, por exemplo, a gente está em dezembro de 2022.
Gente, vamos entrar agora em março de 2025. Então tá bem atrasado, entendeu? Daqui a pouco, ó, eu sou de maio, a minha data é maio de 23. Daqui a pouco eu vou completar 2 anos, entendeu? Que eu já tô aguardando. Então, tá rolando esse atraso. A Adex agora, a gente fechou o contrato com uma enfermeira e, por acaso, a Adex pagou o Premium Process dela e foi aprovado, tudo bem, mas normalmente não é o que as empresas estão fazendo atualmente, porque a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, beleza, entenderam o Premium Process? É somente para poder dizer para você se seu caso foi aprovado ou não. Quando você paga o Premium Process, eles têm 15 dias para poder analisar e dar um retorno sobre o seu caso. Na minha época, a minha empresa pagou o Premium Process para mim. Em uma semana eu recebi a notícia e estava aprovado, né? Mas não adiantou de nada porque estava em retrogression, tá? Beleza. E 140 aplicado, se a empresa pagar Premium Process, ótimo, você vai saber se foi aprovado ou não. A empresa vai começar a preencher os formulários, o DS 260. Não sei se você que está aqui assistindo a live, você já tirou visto de turista? Não tem um DS também que você não tem que preencher? É a mesma coisa. E aí a empresa ela vai preencher para você, para os seus dependentes, entendeu? E aí ela vai pedir inúmeras informações sobre você. E aí eu me lembro que na época eu recebi, né, eu tinha que botar o nome de todo mundo, nascimento de todo mundo, rede social de todo mundo, e-mails, enfim, N coisas lá, e mandar uma bateria de documentos para eles, que eles precisavam desses documentos, tá? Que a gente já vai falar agora de documento já. E aí vai preencher o DS 260, o seu caso vai para o NVC e aí você vai ver se seus documentos foram qualificados ou não. Ah, que documentos que foram qualificados? Vamos para a lista dos documentos, que de repente vocês estão com dúvida com isso? Deixa eu abrir aqui, tá? Os documentos para vocês saberem. Quais são os documentos que a gente manda? Se porventura, tô aqui no site, tá? Da USCIS aqui para vocês, tá? Cadê? Temos que mandar certidão de nascimento, tá? De cada membro da família que vai migrar, então você e do cônjuge e dos filhos, original ou cópia autenticada. Você não vai mandar nada original, né, gente? Registros judiciais e prisionais. Então, se você tiver sido condenado por um crime, deve obter uma cópia autenticada de cada registro judicial e prisional, mesmo que posteriormente tenha recebido anistia, perdão ou outro ato de clemência, tá? Certidões de casamento, tá? Você vai pedir a certidão de casamento inteiro teor, tá bom? E aí você precisa mandar. Ah, Monique, então se eu tenho certidão de casamento, eu não mando a de nascimento? Não, você vai mandar a de nascimento também, tá? Se tiver algum tipo de rescisão de casamento, por isso que a inteiro teor é boa, porque na inteiro teor ela vai dizer tudo. Quando você se casou, quando que você se separou, quando que, enfim, sei lá, ficou viúva de repente, né? Então é um documento que você solicita pro cartório, demora ali de 7 a 10 dias para ficar pronto. Você vai lá e você busca, tá? Então, é importante, tá? Mas ele bota aqui, ó, documentação de rescisão de casamento. Se você já foi casado, deve obter evidência de término de todos os casamentos anteriores que você teve. Sua evidência deve ser um original ou cópia autenticada de um dos seguintes documentos: decreto de divórcio legal final, certidão de óbito ou documento de anulação. Registro militar. Então, você precisa, né? Às vezes, aqui no Brasil, a maioria é os homens que tem. Então, se o seu cônjuge tem, precisa ter, tá? Mandar. Cadê? Que mais? Fotocópia da página de todas as folhas do passaporte. Então, você precisa digitalizar todas as folhas do passaporte. Seu, do marido, dos filhos, e você vai ter que mandar. Isso tudo, gente, o escritório de advocacia do seu sponsor vai te pedir, entendeu? Então, você já vai sabendo mais ou menos o que você precisa. E certidões policiais. Polícia Federal e Polícia Civil, tá?
E mais importante, se você morou, ó, vamos ler aqui, ó. Se você já morou em outro país por 12 meses ou mais, você precisa pedir a certidão desse país onde você morou, tá? Se você tinha 16 anos ou mais na época que morava lá, você precisa pedir. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, o alergista do meu filho me mandou uma mensagem agora. Peraí. Eu morei na França. Quando eu era menor. Eu era menor de 16 anos. Não preciso pedir certidão nenhuma de polícia, tá? Porém, eu morei na Espanha. Assim que eu me formei, eu fui morar na Espanha com meu marido. Então, a gente precisou pedir uma certidão lá da Espanha, porque a gente morou mais de 12 meses lá. Então, a gente precisou pedir, tá? Eu me lembro que eu tive que contratar uma empresa de advocacia na Espanha, porque eu não ia até a Espanha para fazer, né, isso. Para eles poderem gerar esse documento para mim e me enviar. Foi uma burocracia danada, mas conseguimos fazer. A gente conseguiu o registro da polícia para mim e pro meu marido. Na época a gente gastou um dinheirinho, mas conseguimos, tá? Então, esses certificados vocês vão ter que puxar quando chegar a hora de vocês, tá? E o passaporte, ele precisa ter pelo menos, que eu tava lendo aqui, 8 meses de validade ainda, tá? Então, prestem atenção também na validade do seu passaporte. Se tiver para vencer, você já tira outro, tá? Já tira outro para ficar com o passaporte tranquilo para esse processo, beleza? Foi até aí? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, tá? E aí você vai mandar todos esses documentos, e aí os seus documentos vão ficar qualificados. Por isso que a gente fala assim, documento de quê? Documento de quê? Então, por exemplo, meu I-140 foi final de maio de 2023. Os meus documentos ficaram qualificados em 13 de setembro, se eu não me engano, ou 15 de setembro. Ai, essa garrafa faz um barulho esquisito. 15 de setembro. Eu me lembro que eu estava até nos Estados Unidos de férias com a minha família. E aí eu recebi um e-mail de que tinha sido qualificado. Antes de ficar qualificado, eu tinha recebido um e-mail dizendo que eles não tinham recebido uma certidão minha da polícia, mas eu tinha mandado a certidão da polícia para minha empresa. Eu acho que a minha empresa esqueceu de anexar. E aí eles deram uma devolutiva dizendo que faltava uma documentação. Aí logo em seguida eu mandei de novo. Aí a minha empresa, né, a galera da advocacia lá, mandou pra eles o que faltava. E aí logo em seguida ficou o documento qualificado, tá? Nesse momento, gente, não tem muito o que se fazer. A gente precisa esperar, percebe? Por quê? Porque você, sem ter a sua data no Visa Bulletin, você não consegue progredir a partir desse momento. Então, é aquele momento onde o seu empregador já fez tudo o que ele podia fazer e você já fez tudo o que você podia fazer. Você já passou em todas as provas, o seu empregador aplicou o seu caso já foi aprovado, né? Importante, para essa etapa do processo, você precisa ter o Visa Screen, caso você tenha validado pelo CGFNS, ou Visa for Nurse, se você validou pela Joseph Simon. Então, não tem como, mesmo que você tenha validado por um Board of Nursing de enfermagem que não pede prova de inglês, você vai precisar fazer prova de inglês. Você não consegue fugir da prova de inglês. A não ser que você tenha o seu green card por outros meios. Aí sim, dependendo do caminho que você fizer, você nem faz a prova de inglês, né? Lembrando que cada Board of Nursing tem a sua regra, cada estado tem a sua regra, tá bom? Então, o que serviu para o vizinho que foi para um estado e não fez prova de inglês, talvez não vai servir para você se você escolher um outro estado, tá? Então, fique atento a isso, porque isso é muito importante também. E eu sinto que muita gente tem dificuldade de entender que cada estado tem sua regra, entendeu? Lá nos Estados Unidos é assim, gente. Cada estado tem as suas regras, tá? Beleza? Então, vamos seguir aqui, tá? Nós iremos precisar fazer o quê, gente? Exame médico, né? Exame médico. Exame médico, aonde que é feito? Quais são os estados que fazem exame médico para quem está num processo de EB?
né? Que a gente tá querendo imigrar, né? Não é visto não imigrante, tipo um turista ou um estudante. Não, a gente quer o green card, né? Então, aonde que faz? Belo Horizonte tem uma pessoa cadastrada. Brasília tem uma pessoa cadastrada. Rio de Janeiro tem 2 consultórios cadastrados. E São Paulo tem 1 consultório cadastrado. Ah, eu moro no Amazonas. O que eu vou fazer? Você vai ter que ir para um desses lugares fazer o exame médico. E antes da entrevista, gente, você precisa fazer o exame médico. Percebe isso? Então, quando a sua data de prioridade ficar current, você precisa agendar a sua ida no CASV, né? Que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, para tirar a sua foto, para tirar as suas digitais, antes de ir para o consulado, tá? Então, nessa época do processo, a gente tem que prestar muita atenção na ordem que a gente agenda as coisas, tá? Fazer o exame médico, tá bom? Que só faz nesses lugares aqui que eu falei, nesses estados. E a entrevista, gente, só acontece em um estado apenas. Quem aqui sabe onde que faz entrevista para quem vai pelo EB? Quem sabe? Fala pra mim. Diz pra mim aonde que se faz a entrevista. Vamos ver se vocês sabem. Ó, aqui, ó, o Júnior falou São Paulo, Fernanda falou Rio, Carmen Rio, Wesley tá entrando agora. É Rio de Janeiro, gente. Só faz no Rio de Janeiro. Então, se você mora em outro lugar, você precisa se organizar para isso. Percebe? Ah, mas eu fiz meu visto em Recife. De turismo você fez em Recife. De turismo, tá? Agora aqui não. A gente está fazendo um visto. A gente está fazendo uma entrevista para ter um green card. Então, não tem jeito, não tem para onde correr. Ok? Não tem para onde correr. Lembrando que alguém perguntou aí dos exames, né? Eu tô tentando achar aqui. Tem uma parte aqui na USCIS que fala dos exames que você vai fazer lá. Eu sei que você faz o PPD para a questão da tuberculose, tá? Faz raio-x de tórax, eu acho. Se der alteração no PPD, eu acho que você faz o raio-x de tórax, tá? Deixa eu achar aqui para eu poder falar certo. Ó, a taxa atual do exame médico, atual agora, R$950, tá? Normalmente, gente, o sponsor, ele não paga exame médico. Então, você precisa fazer o quê? Organizar-se financeiramente também para essa etapa, tá? Então, já fica aí ligada que são R$950, tá? Você deve pagar todas as taxas de exame médico, incluindo taxa de raio-x e exame de sangue, diretamente ao médico examinador e ou laboratório. A taxa atual é de R$950. Qualquer vacina ou teste de acompanhamento necessário terão um custo adicional. Entendeu? Durante o exame médico. O exame médico incluirá uma revisão do histórico médico, um exame físico e radiografia de tórax, teste de gonorreia e exames de sangue para candidatos com 15 anos de idade ou mais. Os Estados Unidos também exigem testes de tuberculose para todos os candidatos com 2 anos de idade ou mais. Esteja preparado para discutir o seu histórico médico, medicamentos que você está tomando e tratamentos atuais que você está passando. Ok? Então, ó, faz o raio-x também, tá? Então, já deu aí um panorama legal pra você, tá bom? É muita informação, né, gente? Mas isso, quando vocês chegarem mais perto do exame médico, e eu também, né, gente? Quando eu for fazer o meu, logo depois eu vou vir aqui fazer uma live pra vocês, pra contar como é que foi, tá? Fiquem tranquilos. Quando eu chegar nessa etapa, se Deus quiser, eu ainda chego nessa etapa esse ano,
eu automaticamente vou vir aqui contar pra vocês como é que foi o meu exame médico, o que aconteceu, o que ela perguntou. Eu vou estar atenta a tudo isso pra poder falar pra vocês, tá bom? Beleza? Porém, você tem que ter em mente que você nunca pode ir pra uma entrevista consular sem ter passado por exame médico. Ai, Monique, errei aqui na hora de agendar, acabou que eu agendei o consulado e o exame médico ficou para depois do consulado. Errado? Não pode. Tá? Não pode. Tá bom? Então, isso é importante você ter em mente também. Beleza? O que mais? Já falei dos documentos, né, que vocês vão precisar, o exame médico. O que mais, gente, vocês querem saber? E aí depois, obviamente, né, passou pelo consulado, a entrevista consular, você vai levar tudo isso original pro dia da sua entrevista consular, todos os seus documentos originais. Se os certificados da polícia, gente, como a gente está vivendo retrogression, se o certificado da polícia tiver vencido, tiver mais de 2 anos, você precisa retirar uma atualizada. Polícia Federal e Polícia Civil do seu estado que você mora. Tá bom? E se você morou em algum outro estado também, por mais de 12 meses, você também tem que tirar daquele estado, tá? Perceba isso. Aqui no site da USCIS, eles falam o seguinte, que o documento que tá em português, você nem precisa traduzir para levar pro consulado. Eu não arriscaria, eu levaria, né? Eu sou aquela que gosta de pecar por excesso, então, assim, todos os documentos eu mandei traduzir, tá? Nenhum eu mandei sem tradução, tá? Porque eu prefiro pecar por excesso, tá bom? Que eu acho que fica melhor. O consulado do Rio de Janeiro fica na Avenida Presidente Wilson, né? No Castelo. Fica ali no aterro, né? Pra quem conhece aqui, né? Perto ali do aterro ali, tá? A Ju botou aqui, na sua assessoria, você acompanha todas as etapas? A minha assessoria, o primeiro pacote que a pessoa compra comigo, ele vai desde a validação do diploma até o agendamento do NCLEX, tá? E aí, automaticamente, emissão da sua licença, tá bom? Ah, Monique, depois, pro sponsor, você ajuda? Se você quiser aplicar pro ADEX, eu sou recrutadora da ADEX, eu vou te ajudar. Ah, eu quero aplicar para outros sponsors, eu não tenho como te ajudar. Eu não faço currículo, tá, gente? Eu até dou um modelo de currículo pros meus clientes e tal, mas eu não faço... porque senão é muita coisa. Não faço essa parte, tá? Mas pra ADEX, pra quem quer aplicar pra ADEX, eu faço reunião, eu reviso o currículo com a pessoa com foco na ADEX, tá? Não analiso o contrato, tá? Tem gente que teve uma pessoa que me perguntou isso no outro dia, você analisa o contrato quando eu receber e tal. Eu não analiso, tá? É óbvio que se você quiser uma ajuda em alguma coisa, eu posso te ajudar, mas assim, não é uma coisa assim que, eu ofereço aqui na Nurses in the USA. Ainda não ofereço, tá? Então, a gente vai junto. Da validação do seu diploma até o NCLEX. Ah, Monique, depois pro Visa Screen Visa for Nurse, você tem assessoria? Tenho assessoria. Para o endorsement, você tem assessoria? Tenho assessoria. Essa parte toda de validação do diploma, NCLEX, endorsement, Visa Screen ou Visa for Nurse, isso tudo eu tenho. O Visa Screen ou Visa for Nurse e o endorsement não estão inclusos na assessoria inicial, tá? Se você quiser depois, você pode contratar, tá bom? Vim aqui para deixar só uma palavra de Deus para você. Prepare suas malas, sua vez chegará antes do que você espera, para a glória de Deus. Eu recebo essa palavra no fundo do coração. Recebo. Que às vezes a gente fica aqui numa agonia, né? A gente fica, sempre que vem o Visa Bulletin, a gente fica naquela de, ai meu Deus, será que é agora? Né? Mas eu sei que tudo é no tempo de Deus. Então eu tento acalmar o meu coração, né? Mas a gente fica naquela apreensãozinha. Muito obrigada, tá, Nereu? Muito obrigada por você estar aqui e compartilhar essa palavra. O que mais, gente? Eu acho que de imigração que eu queria dar um panorama geral pra vocês, eu acho que era isso, tá? Quando eu passar por essas outras etapas, que envolve a ida no CASV, a consulta, tudo isso, aí a gente pode... Deixa eu ver se eu tenho aqui a lista de vacinação. Isso é legal, peraí. Fiquem aqui comigo. Vamos ver se eu tenho aqui a lista de vacinação, porque eu acho que tem.
Tudo que vocês precisam saber, gente, no site da USCIS, vocês podem encontrar. Vocês podem olhar lá, dar uma pesquisada, né? Que eu acho que é válido isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque uma vez eu achei esse... Vão deixando as perguntas de vocês, hein? Deixa eu ver aqui. Vão deixando as perguntas. Deixa eu ver aqui, vacinação. Lista. Ó, tô com a lista aqui de vacina, ó. Presta atenção aqui. Vamos lá. Vacina. Requerido. Vamos lá. Aviso importante aos solicitantes de visto de imigrante sobre os requisitos de vacinação, tá? Ele lista aqui. Então, temos Covid-19, tá? Para quem tá fazendo ajuste de status, para quem já está nos Estados Unidos, que não é consular, para quem tá no Brasil, eles já tiraram o Covid-19. Para nós que somos processo consular, que nós não estamos dentro dos Estados Unidos, ainda mantém o Covid-19 que tá aqui. Talvez, não sabemos se vai tirar ou não esse Covid-19 daqui a um tempo, mas por enquanto ainda estão exigindo aqui, tá? Hepatite A, hepatite B, gripe, influenza, sarampo, meningocócica, pneumocócica, coqueluche, poliomielite, rotavírus, rubéola, ADT e a varicela, tá? Então, eu tive que atualizar minha carteirinha de vacinação, porque eu não tinha mais a minha carteirinha de vacinação. Quem me acompanha já há um tempo viu que quando eu tava indo fazer as minhas vacinas, eu tava atualizando vocês, né? Gente, hoje eu fiz a vacina tal, não sei o que, bababá. Porque eu tive que atualizar, refazer, porque eu não tinha comprovação, tá? Então, atualizem a vacinação de vocês. Se vocês não têm, que nem era o meu caso, eu não tinha mais minha caderneta de vacinação, vocês vão ter que fazer de novo, tá? E o Pedrinho, por exemplo, que ainda não tinha sido vacinado por Covid, a partir de 5 anos o Covid é obrigatório. E aí eu tive que vacinar ele também, acabou que eu vacinei ele no final do ano passado, tá? As etapas que são pedidas é só para o candidato ou para a família toda? Família toda. Documento é para a família toda, tá? Para a família toda, tá? Então fiquem atentos aí à caderneta de vacinação aí dos filhos de vocês, a sua e do seu cônjuge, tá bom? Porque qualquer coisa vocês já vão atualizando, tá? Vocês já vão colocando em dia essa parte, beleza? Show? Acho que era isso, gente. Eu queria dar um panorama meio que geral aqui de imigração. Vou abrir aqui para as perguntas, né? Temos 8 perguntas aqui. O meu processo, eu tô na fila ainda, né? Tô aguardando o Visa Bulletin andar. Tô aguardando. O Visa Bulletin hoje em dia tá em primeiro, o EB3, né, que é o meu caso. 1º de dezembro de 2022. E a minha data é final de maio de 2023. Então, vamos ver quando que Deus vai me permitir. Vamos lá. Perdão, em qual momento vamos precisar do Visa Screen? Será apenas para entrevista consular? Boa pergunta, Ricardo. Não, normalmente, quando você vai mandar os seus documentos para serem qualificados, o seu sponsor já vai te pedir o Visa Screen, tá? Então, quando ele aplica o I-140, ele não necessariamente precisa do Visa Screen. Ele vai aplicar, beleza. Mas logo em seguida, ele vai te pedir, tá? Para quando enviar o restante, o DS-260 e toda a sua documentação digitalizada para ter o documento qualificado, que é quando você tira também essas certidões da polícia e tudo mais, tá? Então, aí nesse caso, você já tem que ter para poder mandar e depois você ter com você para conta da entrevista que você leva também no dia da entrevista, tá? Para quem não sabe o que é Visa Screen ou Visa for Nurse, é um documento que garante que você passou no NCLEX, então você tem um registro de enfermeiro nos Estados Unidos e você também passou numa prova de inglês que comprova que você tá apto para poder exercer sua profissão, né, gente? Porque isso é importante, né? Você tem que saber falar inglês para você exercer sua profissão nos Estados Unidos, tá? Vamos ver a próxima pergunta.
em qual momento precisa fazer o visa screen, né? No seu caso, Ricardo, você é meu cliente, né? Eu te dei uma dica aí pra você fazer logo agora. Já chega pro sponsor já com tudo na mão pra eles. Mas em tese, para o I-140 não precisa, tá? Mas no seu caso especificamente, eu acho que valeria a pena você investir nisso. Quanto tempo demora o visa screen ficar pronto após fazermos o pedido? Olha, o CGFNS, quando eu fiz o meu, eu comprei o visa screen junto com minha validação de diploma do CGFNS. E aí, automaticamente, como eu já tinha minha nota do inglês, quando validei meu diploma pelo CGFNS, logo em seguida eles liberaram o visa screen também. Eu acho que liberaram em 3 dias, tá? Não tem demorado muito, não. Essa minha cliente também, que tá indo pela Dex, né? A gente aplicou pra ela o visa screen dela e em menos de 15 dias, se eu não me engano, já tava liberado. Você prepara o enfermeiro pra entrevista com a Dex? Preparo. Se você for fazer pela Dex, mas eu só preparo se você entrar em contato comigo. Eu preciso saber que você existe. Então, você não vai aplicar direto pra Dex. Você vai falar assim, Monique, eu quero aplicar para a Dex. Aí você vai mandar o seu currículo para mim, eu vou analisar o seu currículo, vou dizer o que a gente pode mudar ou não, o que precisa, o que não precisa, e eu vou marcar uma entrevista com você, só eu e você, para eu ver como é que tá o seu inglês, pra gente conversar, pra gente treinar e tudo mais. E aí sim eu mando o seu currículo, tá, pra a Dex aceitando e marcando a entrevista. Na primeira entrevista eu participo também junto com você, tá? E aí a gente treina um dia antes da entrevista, a gente também faz um treinamento, tá? Se minha proficiência tiver mais de 2 anos, devo fazer outra prova para imigração? Sim, porque a proficiência ela tem 2 anos de validade. Se você não tirou o seu visa screen, você perdeu a validade dessa prova. Por que eu falei se você não tirou o visa screen, né, ou o visa for nurse? Porque quando você emitiu o seu visa screen, seu visa for nurse, esse certificado vai valer por 5 anos, tá? Monique, mas eu vou fazer uma transferência de licença para um board que pede inglês. Aí você tem que ver dentro da regra daquele board se eles aceitam o visa screen ou se eles vão pedir uma outra prova de inglês, tá? Normalmente muitos deles, né, não vou falar que normalmente, porque eu não sei todas as regras de cor de todos os 50 estados, mas muitos deles, eles botam uma observação lá, se você tiver o visa screen, tá ok, né, então acaba que usa a validade do visa screen, não da sua nota. Mas, mais uma vez, gente, a gente que trabalha com conteúdo, né, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Cada board tem a sua regra. Então, você tem que entrar em contato com o board que você quer tirar a sua licença por transferência e ver qual é a regra dele, tá bom? Por exemplo, o meu board é Pensilvânia. Eu tinha a prova do TOEIC, eu tava para a emissão do visa screen e eles não aceitaram. Eles queriam uma prova que eles aceitassem. Então, não adiantou eu ter o visa screen, entendeu? Não adiantou eu ter uma prova do TOEIC, não adiantou. Eles encheram a bodega do saco, dizendo que não. Eu solicitei 2 waivers pra ele, os 2 foram negados, e não adiantou. Aí eu desisti e falei, tá bom, vou fazer outra prova de inglês. Fiz outra prova de inglês. O que mais? Deixa eu ver aqui. Precisa ser traduzido esses documentos, fora o passaporte? Então, eu traduzi todos os documentos, tá? Mas no site da USCIS, eles dizem que se o documento estiver em português, para você levar, né, pro consulado, não precisa estar traduzido. Eu traduzi tudo. Eu acho que tem coisa na vida que é melhor a gente gastar um dinheiro, mas pelo menos não ter margem para qualquer dúvida, entendeu? De questionamento. Quais as principais diferenças na entrevista do Brasil e Estados Unidos? Eu vou falar sobre as experiências que eu tive na entrevista com os Estados Unidos. Primeiro, que a primeira diferença que eu percebo é que quando você aplica para uma vaga nos Estados Unidos, as pessoas de fato te retornam. Aqui no Brasil eu não vejo isso acontecer. Aqui no Brasil, às vezes, você manda o seu currículo 1000 vezes, ninguém te retorna, ninguém te fala nada, ninguém faz nada, e você fica que nem uma poia e nada acontece. Nos Estados Unidos é diferente. Mesmo que eles percebam que talvez eles não tenham uma vaga pra você, eles te retornam, tá? Nem que seja pra conhecer você, tá? Então, assim, isso já foi a primeira diferença que eu achei. Quando eu quando eu passei no NCLEX, eu automaticamente já fiz o meu currículo.
E assim, gente, nada de, eu vou fazer uma consultoria pra fazer um currículo. Não tem nada de consultoria pra fazer currículo, não. Eu fiz lá meus objetivos, entendeu? Minha experiência profissional, e é isso, e pum, acabou. E todo mundo me ligou, ninguém falou que tinha que mudar currículo nenhum, entendeu? O único que falou que tinha que mudar foi a ODP na época, que me mandou um modelo de currículo. Aí eu adequei pro modelo de currículo deles, e aí eu também utilizei o modelo de currículo deles pra todo mundo, tá? E ninguém encasquetou, ninguém encheu o saco, ninguém fez nada, tá bom? Ninguém fez nada. A única diferença também é que, assim, não precisa de foto, eles não estão nem aí pra sua idade, entendeu? Assim, tem algumas coisas que aqui no Brasil a gente se preocupa muito em botar foto, idade, não sei o que lá, e lá eles não estão muito... Eles são mais objetivos, eles querem saber seus resultados. Se você puder focar no seu currículo americano, resultados que você fez, o que você proveu dentro daquela empresa, eu acho que é um bom currículo para os Estados Unidos, tá? Curso que eu fiz lá quando eu era criança, com datilografia, não sei o que, cara, isso aí eles não estão nem aí pra isso, entendeu? Não enche o saco do currículo com essas coisas. Mas, enfim. Então, a primeira coisa que eu de diferente que eu achei foi isso, que as pessoas entram em contato com você. Nem que seja para te conhecer, né? Ou nem que seja para dizer que você não cumpre os requisitos, né? Teve empresas que me mandaram mensagem, falaram, olha, infelizmente a gente só contrata quem tem experiência, se você voltar a trabalhar, você manda o seu currículo de novo, né? Diferença, muitos deles fazem por telefone. Eu me lembro que em uns 2 casos, mais ou menos, eu tava no mercado, tocou meu celular e era uma entrevista. Eu falei, gente, puta que pariu, cara, eu tô aqui com as crianças atrás de mim, correndo, segura Pedro de um lado, o Nescau do outro, não sei o que, e o homem me ligando, e pra eu falar de entrevista, isso eu acho bizarro, assim, tipo, porque às vezes pode te pegar desprevenido, entendeu? Então, em 3 momentos, foram 3 momentos que me pegaram, assim, totalmente desprevenida, e foi horrível, assim, porque eu, sei lá, você não tá preparada pro momento, né? Então, numa eu tava no mercado com as crianças, na outra eu tava tirando as crianças do carro, já era tarde da noite, pra eu subir no prédio, acabou que eu atendi a ligação, enfim. E no outro eu tava também no carro, abastecendo o meu carro, o cara me ligou, e também, assim, isso eu não gostei. Eu acho que, sei lá, né, podia mandar um e-mail, marcar uma data, um horário, né, se não do nada me ligar assim pra conversar. Porque pega a gente despreparada, até porque o inglês não é a nossa primeira língua, né. De entrevista, eu acho que todas as entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer, a maioria delas estavam muito mais preocupadas com soft skill, que a gente fala, que são aquelas habilidades suas de interagir com as pessoas, de gerenciar conflitos, muito mais do que alguma coisa técnica. Eu sei que tem pessoas, empresas que fazem, tá? A parte técnica. A Dex é uma delas. Depois que você passa pela primeira entrevista, depois você vai ter uma entrevista técnica. Mas as que me deram oportunidade na época de fazer, elas não perguntaram coisa técnica, tá? Era muito mais como você gerencia um conflito, me conta uma vez que você teve um problema com a sua equipe, como é que foi esse problema, o que você resolveu, ou com o paciente, quais os seus pontos positivos e negativos, o que você acha que você pode melhorar, por que eu devo te contratar, sabe? Assim, foi muito mais assim do que, tipo assim, um paciente fez isso, aconteceu isso, que equipamento você usa, que medicação você faz. Porém, se prepare para isso, porque tem empresas que focam para esse lado, tá? E eu acho que eles são mais rápidos na devolutiva, eu acho. Eu acho que eles são mais... O americano... O brasileiro, eu acho que às vezes eles demoram a te dar um feedback, né? O americano não. Ele é mais assim, tipo... Depois você já sabe se você passou, se não passou, entendeu? Sei lá. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que essas seriam os pontos, tá? NCLEX, ok, vou fazer a prova de inglês. Devo comprar Visa for Nurse antes? Não precisa comprar Visa for Nurse antes, não. Compra quando você passar no inglês. Porque quando você paga o Visa for Nurse, você tem 1 ano pra mandar a documentação. A gente nunca sabe o dia de amanhã, então assim... Deixa pra comprar quando você tiver a nota de inglês e o NCLEX. Teve a nota de inglês e a nota do NCLEX, você faz. Eu, na época, por que eu... Talvez gerou essa dúvida por conta disso, ó.
Na minha época, por que eu comprei junto? Porque eu já tinha o NCLEX e eu já tinha prova de inglês. Então, eu comprei junto. Monique, você fez o NCLEX antes de ter o CGFNS? Sim, gente, porque eu já tinha a minha validação pela Joseph Silney, entendeu? Quando eu fui contratada pela Pensilvânia, a Pensilvânia não aceitava a Joseph Silney. Então, por isso que eu tive que pagar uma SES da CGFNS, entendeu? E aí eu paguei uma SES por endorsement, na verdade. Você tem como escolher lá, na hora que você compra uma SES, né? Você aplica, aí eu tive que escolher que eu estava aplicando para um endorsement, né? Mas o processo é normal. Tem que mandar a faculdade, mandar documentação, tudo normal. Corém mandou documentação, tudo normal. E aí eu já comprei o Visa Screen porque eu já tinha o TOEIC. E eu já tinha passado no NCLEX. Então eu já cumpri os requisitos extras que eles precisavam. Então por isso que eu comprei junto. Mas no caso de quem não tem isso, não faz sentido comprar junto, entendeu? Você só compra junto mesmo se você já tiver a prova de inglês e já tiver o NCLEX. Mas, senão, não faz sentido comprar junto, tá? Eu não compraria, né? Não sei. Cada um é um, né, gente? É assim, não sei. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma? Aqui, boa noite. Qual é a nota mínima de inglês? Elaine, nota de inglês, cada prova de inglês tem a sua nota, tá? Então, você tem que entrar no site, você tem que ver qual é a nota para o Visa Screen ou Visa for Nurse. E qual é a nota exigida pelo Board of Nursing do estado que você vai tirar a sua licença, caso você vá para um estado que peça licença. Lembrando que, na grande maioria, quando você tem a nota do Visa Screen ou Visa for Nurse, e você tem uma nota exigida por um Board of Nursing, ou é igual a nota de inglês solicitada, ou o do Board é um pouquinho menor, tá? Qual é a prova de inglês que você sugere para iniciar o processo? Qual nível de inglês você sugere para iniciar o processo? Juliana, eu gosto de responder essa pergunta com uma outra pergunta. O quão disposta você está para estudar inglês? Essa é a grande questão. Porque eu comecei o inglês, o meu processo com A2. Eu fiz todo o meu processo em 5 meses e meio. E o meu inglês não era intermediário. Mas eu estudava todos os dias. Então, a grande questão é o quão a pessoa está disposta a estudar. Agora, você começa o processo, aí fala, não vou estudar porque eu não tenho tempo. Porque meu marido me abandonou, minha sogra não sei o que lá, meu filho me atrapalha, não sei o que lá. Acabou, você começou o processo e você está perdendo um tempo, entendeu? Então, cada fase do processo vai te exigir um nível de inglês diferente. Então, por exemplo, validação do diploma. Você não precisa de inglês nenhum para fazer isso. É uma análise documental. Você, se contratar uma assessoria, você nem vai ter que se preocupar com nada, que a assessoria que vai mandar e-mail em inglês. Eu, pelo menos, gente, eu faço tudo pro meu cliente. Eu que escrevo e-mail em inglês, eu que mando, eu que disparo, eu que faço tudo. Você não vai nem se preocupar com isso, entendeu? Porém, as outras etapas, você vai precisar do inglês. O NCLEX. Pô, se você tem inglês, cara, é muito mais fácil para você entender o NCLEX. E a própria prova de inglês, né, que se você tirou por Montana, você vai fazer lá na frente, é óbvio que você tem que ter inglês, né, não tem muito pra onde fugir. E quando a gente está falando de nota para a prova de proficiência de inglês, a gente está falando de um inglês nível B2, pelo menos, né, que é um intermediário avançado, né, o inglês é assim, gente, A1, básico, não sabe nada. A2, não, A1 iniciante, desculpa, A1 iniciante, não sabe nada. A2, básico. B1, intermediário. B2, intermediário avançado. C1, avançado. É assim que se divide o inglês. Quando eu comecei o meu processo, eu era A2. Quando eu estava na minha adolescência, eu fiz um curso de inglês no CCAA, na época, quando eu estava prestando vestibular. Aí eu passei para o UFRJ e escolhi segundo semestre. Aí meu pai brigou comigo. Aí meu pai falou assim, pra que você escolheu o segundo semestre? Vai fazer o quê 6 meses dentro de casa? Aí eu, pai, tô cansada do vestibular e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Quer saber? Eu vou estudar inglês. Eu nunca tinha estudado inglês. Até os meus 16 anos, eu nunca tinha estudado inglês. Aí tinha um CCAA perto da minha casa que abriu uma turma para inglês básico.
mais intensivo. Você tinha que estudar todos os dias, você ia pra aula todos os dias e em 6 meses você cumpria o ciclo básico. Foi isso que eu estudei, quando eu tinha 16 anos. Eu comecei o meu processo, gente, quando? Eu vou fazer 41 anos agora. Eu comecei o meu processo, eu tava com 38, né? É isso, gente? 38, eu tinha acabado de fazer 38, né? 39, 40, 41. Vai fazer 3 anos que eu tô no processo. Isso mesmo. Então, você vê, eu fui voltar a estudar inglês depois de mais de 20 anos depois. Porque, realmente, eu não estudei mais inglês na minha vida. Então, é o quão a pessoa está disposta a estudar. Eu acho que essa é a pergunta-chave, tá? Se você está disposta a estudar, você pode começar o processo agora. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente, que eu não tenha respondido pra vocês? Lembrando que a live fica gravada, tá? Lembrando que domingo que vem é carnaval. Então, não vai ter live. Mas no dia 9 a gente volta com a live, tá? Quanto tempo por dia eu estudava de inglês? Eu estudava pelo menos de 1 a 2 horas por dia. De 1 a 2 horas por dia, tá? Eu tinha professor particular, eu não estudava em grupo. Porque eu achava, no meu ponto de vista, eu tinha uma crença que se eu tivesse um professor particular, pra mim, eu ia avançar mais. Porque quando você tá num grupo, cada indivíduo é único, entendeu? E é maravilhoso a gente estudar em grupo. Eu adoro estudar em grupo porque a gente aprende muito com o outro. Mas pra língua de inglês, como eu tava com pressa pra fazer o meu processo, eu preferi investir num professor particular. Então, eu tinha professor particular 3 vezes na semana. Então, já era 3 horas ali garantido. E, à parte, eu estudava também 1 horinha, 2 horinhas. Entendeu? Estudava gramática, estudava fazendo alguns exercícios, estudava vendo algum filme, entendeu? Estudava. Gente, o NCLEX eu não estudei muito, tá? E não me gabo por isso. Eu passei, foi por uma luz divina, entendeu? Mas eu não estudei tanto, porque eu marquei uma prova de inglês antes do NCLEX, e isso me atrapalhou muito. Porque aí eu foquei muito mais no inglês do que no NCLEX. Então, por mais que eu estudasse um pouco do NCLEX, eu só fui focar no NCLEX mesmo depois que eu passei na prova de inglês. E aí eu só tinha mais 1 mês e meio para estudar pro NCLEX, entendeu? E foi ali que eu foquei. Mas eu estudava assim, gente, eu não consegui estudar muita coisa. Mas eu foquei muito em farmacologia. Farmacologia não, eu não estudei nada de farmacologia. Não sei nem como é que eu fui pra prova sem fazer farmacologia. Eu estudei muito o fundamento de enfermagem. Eu estudei muito os áudios do Mark Klimek. Eu estudei muito saúde da mulher, porque eu gosto. Então eu estudei também. Estudei priorization, delegation, toda essa parte eu estudei bastante. Só estudei isso. Não estudei mais muita coisa não, tá? Mas estudei isso. E me tranquilizei. Eu fui pra prova tranquila, entendeu? Porque emocional conta muito nessas horas também, tá? E me tranquilizei. No UWorld, em algum momento você fez eu nunca passei na prova do UWorld, nunca. Os 2 simulados que eu tinha, o primeiro que eu fiz foi logo assim que eu comprei os simulados, dizia que eu não ia passar na prova. E na semana que eu fui fazer a prova, um dia antes de eu fazer a prova, que eu normalmente não estudo, mas naquela manhã eu estudei, depois eu parei de estudar, eu fiz um simulado e deu que eu tava borderline. E eu passei na prova. Então não sei também. Como funciona o B1? B1 é o nível intermediário do inglês. Não sei o que você quer saber com relação a como funciona. Mas como é que é medido isso, gente? O inglês são estruturas que você utiliza, como que você forma as frases, que tipos verbais você usa. Para cada etapa do inglês existem, por exemplo, linking words. Se você só fala and, but, isso aí é inglês básico. Entendeu? Então, assim, quanto mais outros tipos de linking words você sabe, você demonstra que você sabe mais inglês. Por exemplo, idioms. Se você não bota idioms no meio da sua fala, mostra que você tem inglês básico também, entendeu? Que são essas expressões idiomáticas. Então, isso você vai ganhando à medida que você vai estudando inglês, entendeu?
E aí você pode fazer esses testes online pra ver qual é o seu nível, entendeu? E ver. O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Gente, ó, domingo tá valendo coraçãozinho. Cadê os coraçãozinhos aqui? Vai, bota coraçãozinho aí. Sei lá se isso ajuda o algoritmo ou não. Bota coração nesse negócio, entendeu? Vamos aí que, pô, domingão eu tô aqui com vocês. Nível B1, isso. Nível B1 é isso. Aí cada nível é de um jeito. São estruturas diferentes que você sabe utilizar, entendeu? Isso aí, gente. Bota coração aí pra Instagram ver que a live é legal, né? Não sei se isso conta pra cá, né? Quando é YouTube, essas coisas contam, né? Instagram, sei lá se conta, mas não custa nada botar esse negócio aí também. Gente, não tenho ideia de quais vão ser as lives do próximo mês. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, pode me mandar no direct, tá bom? Porque eu às vezes não sou tão criativa assim. E às vezes eu acabo sendo repetitiva. Mas eu acho importante falar, porque não é todo mundo que tá nas lives, enfim. Terça-feira agora tem live com convidado, enfermeira, que ela vai estar falando um pouquinho sobre aqueles gastos iniciais, sabe? Assim, caraca, me mudei, né? O que eu preciso estar atenta, né? Como é que foram esses gastos? Como é que foi não sei o quê? Como é que foi 3 meses de adaptação? Então, o foco da live vai ser esse, tá? Te espero aqui terça-feira, 8 horas da noite. Pra você que tá aí, que de repente você tem vontade de validar o seu diploma, quer conhecer um pouco mais da minha assessoria, manda um direct pra mim, me chama no WhatsApp, tá? Eu e a Juliana, a gente tá aqui pra atender vocês, tá bom? Pra você poder sanar todas as suas dúvidas, tá? Iniciar o seu processo com tranquilidade, com leveza, com alegria, tá? Eu faço todo o processo. Eu não vou mandar e-mail pra você e falar pra você fazer alguma coisa. Eu que vou fazer, eu que vou preencher, eu que vou entrar em contato, tá? Para que você possa focar nos seus estudos. É óbvio que a gente trabalha em parceria também, né? Tem coisas que eu preciso, que eu vou pedir para você, é óbvio. Mas tudo que está no meu alcance, eu faço para que você esteja focado nos seus estudos. Porque eu sei que tem muita coisa para estudar. E eu sei, gente, que a gente tem uma rotina que já é muito difícil, né? Todo mundo aqui tem uma história para contar, todo mundo aqui já tem as suas rotinas. E aí você vai ter que introduzir a rotina do estudo, né? Então eu já sei o quão pesado isso é, porque eu já estive no seu lugar, entendeu? Eu já tive que introduzir o estudo na minha vida para passar nessas provas, né? Então eu sei que é difícil. Então se você tem uma assessoria para andar com você do seu lado, te ajudando, acompanhando o seu caso, é sempre muito mais leve, tá bom? Ah, mas eu não quero investir nisso, eu quero fazer sozinho. Dá certo também, tá? É perceber se faz sentido pra você, tá? Eu acho que no outro dia eu tava conversando isso com meu marido, né? Assim, às vezes a gente dá mais valor à assessoria, não quando dá tudo certo, mas quando dá um pepino daqueles que você vê que você não tá sozinho. Porque quando a gente pega aquele caso amarradinho que dá tudo certo, é maravilhoso. É maravilhoso pra você e pra mim também. Mas eu acho que a gente valoriza a assessoria quando a gente vê que dá ruim, cara. Quando dá ruim, quando dá um e-mail errado, quando a pessoa não entende, eu compartilhei com vocês um caso que eu tive aí agora, sabe, com o CGFNS, sabe? Então, assim, nessas horas a gente percebe, caraca, que legal que eu investi numa assessoria, porque eu não tô sozinha. Cris sabe, né? Cris também, né, Cris? Estamos que estamos, né, minha amiga? É complicado, entendeu? A Cris, por exemplo, no caso dela, eu não tenho como não pedir ajuda dela. Chega um momento que eu falo, Cris, vou precisar que você vá na faculdade, entendeu? Porque tá difícil, né, meu amor? Mas vai dar certo. Vai dar certo porque a gente não desanima, a gente não desiste, entendeu? Então, assim, orçamento, sem compromisso, eu posso falar aqui pra vocês também, tá? Se você quiser, pela CGFNS, validação do diploma comigo, R$ 1.700. E pela Joseph Silne, R$ 1.400, tá bom? Vai aumentar os valores. Então, se você quer aproveitar esse valor, já aproveita agora, tá? Pode parcelar em 12 vezes, com juros da operadora, tá bom? As taxas também dos Estados Unidos, se precisar, eu também parcelo para você, tá? Com juros também, dentro da cotação do dólar do dia.
A gente faz aí, é uma maneira que desde agosto do ano passado eu comecei a oferecer isso para meus clientes e tem ajudado muitos clientes que às vezes não estão com aquele valor disponível, mas que conseguem pagar parcelado e aí dá um andamento no processo, tá? A Cris falou, ó, vai sim, vale super a pena, pessoal, mega indico. Obrigada, Cris, obrigada, a gente tá junto aí. E o legal é que a gente se torna amigos, a gente conversa, a gente se torna amigo, porque a gente tá ali junto mesmo no processo, tá? Então, faz sentido para você uma assessoria, tudo que eu entrego para você, esses são os valores, tá? Em abril vai haver reajuste. Então, por quê? Porque o meu valor dentro do mercado, ele é um dos mais acessíveis dentro de tudo que eu ofereço. Então, vai ter um reajuste, não vai ser nada de, é R$1.000 mais caro, não. Mas vai ter um reajuste, né? Então, se você quiser aproveitar, até abril ainda tá esse valor. Depois a gente já vai passar para outro valor, tá bom? É isso, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um direct, pode mandar um WhatsApp, tá? Que a gente tá aqui para poder esclarecer para vocês, tá bom? E dicas de live, por favor. Pega assim, aquela dúvida que você tem aí, que você fala, cara, Monique, faz uma live só sobre isso. E aí a gente faz. Aí a gente faz essa live. Eu tô fechando aqui meu computador. A gente faz essa live, a gente abre para perguntas e respostas, para vocês conversarem, tirarem essas dúvidas comigo, tá bom? Beleza, gente? Ó, fiquem com Deus. Uma semana abençoada pra gente. Estamos entrando aí na reta final de fevereiro. Eu espero que essa última semana seja de muita alegria, de muita paz, muita conquista na sua vida, tá bom? E precisando de alguma coisa, pode entrar em contato, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Até a próxima live, que é terça-feira agora. Eu espero você.